nessa temporada de Páscoa, vamos pensar assim, né? Em alguns domingos eu vou estar meditando com os irmãos através das cartas de 1 João sobre a expectativa. E aqui é importante, a expectativa. Sabe aquele meme? Expectativa versus realidade? Então a gente vai colocar a expectativa e a realidade de uma vida cristã. A expectativa de uma vida cristã obediente e a nossa realidade pecadora. Nós estamos constantemente sendo testados na nossa capacidade de ter uma vida equilibrada entre o nosso discurso e a nossa ação como cristão. Entre dizer e fazer, entre amar e ignorar, entre falar a verdade e mentir. Então hoje é um pouquinho disso que a gente vai falar. Então, 1 João 3, do 1 ao 10. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, me usa como instrumento da Tua palavra. Que, assim como já pedimos, reforçamos que o nosso coração esteja aberto, Pai, para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. João ressalta aqui a dádiva de Deus em nos chamar de seus filhos. E eu queria fazer aqui uma observação bem interessante, que aí por isso que é importante a gente ir aos textos originais. O termo que está designado aqui para filho é tekna, que no grego significa filhos e filhas adotados. Deus nos adotou como filhos para participar de uma comunidade, uma família da fé, para a qual João dirige essa epístola. Somente a Cristo é reservada a expressão no grego para filho natural, que é oios. A gente às vezes não se dá conta, mas isso é muito importante para a gente entender quando nós somos chamados de filhos. Nós somos os filhos adotados, escolhidos e chamados por Deus, que no batismo são chamados para o renascimento espiritual. O batismo é a nossa porta de entrada na comunidade de fé, que atesta que nós somos filhos e filhas de Deus. No batismo, o poder do Espírito nos dá a capacidade de o quê? Conhecermos a parte de Deus. É uma parte, não é o todo. O que o texto fala pra gente? Que haveremos de vê-lo ainda como Ele é. O que sabemos de Deus, então? O que o texto fala? Que Deus é justo, que Ele é puro e que Ele não peca. O autor da epístola, portanto, aqui, ele admoesta para aqueles que nasceram de Deus, chamados filhos,
amados, porque assim o são, permaneçam fiéis a viver nesse modo de vida, para que quando se manifestar tenha o quê? Confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João fala isso no capítulo anterior ao que nós lemos no verso 28. O amor de Deus por nós é singular, é único. O versículo que a gente leu aí, ó, o 1, diz que, se a gente pudesse fazer uma versão nossa, né? Vejam que amor peculiar e extraordinário Deus, o Pai, nos tem concedido. Mesmo quando nós éramos seus inimigos, Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. É o plano maravilhoso da salvação de Deus que começa no seu amor. O amor de Deus por nós não se atém a esse novo nascimento, né? Então a gente recebeu Jesus, acabou. Não! Ele nos acompanha ao longo de toda a vida, até a segunda vinda de Cristo. Essa é a promessa que nós temos. Quando o Senhor vier, todos os cristãos verdadeiros o verão e se tornarão como Ele é. Essa é a nossa promessa. Isso significa, assim, evidentemente, que a gente vai ter um corpo novo e este glorificado, como Jesus tem agora na ressurreição. E aí, então, o apóstolo vai mais longe. Ele diz o quê? Que a gente vai ser semelhante a Jesus. Porque ele já disse o que nós somos e o que nós seremos. No versículo 3, ele diz que nós devemos ser, tendo em vista a volta de Cristo, que a gente já está falando bastante na escola bíblica, estudando Apocalipse, nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, seremos puros, sem pecado. Essa é a expectativa. Tudo isso lembra o amor de Deus por nós. Nós somos filhos de Deus porque o Pai nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Ponto. Por causa desse amor, um dia Deus nos vai ter junto dele transformados. Não sei se você consegue visualizar, mas do princípio ao fim, a salvação é uma expressão do amor de Deus por nós. Porque ele poderia não se importar com a sua criação. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos tirados do domínio do pecado e da morte. A provisão dessa salvação, ela teve origem no amor de Deus. Ele nos amou e resolveu nos salvar. Sem a gente merecer, sem a gente pedir, sem a gente fazer nada. Até porque não há nada que a gente pudesse fazer. E uma vez experimentado esse amor, nós queremos e nós desejamos viver uma vida como Cristo vive, sem pecado. E aí a gente entra no dilema, porque uma vez sendo filho de Deus, querendo viver como filho, pensa que o que um filho quer quando é criança? Imitar o pai e a mãe. Quando a gente está falando aqui de maternidade e paternidade saudáveis, tá? Porque às vezes a nossa referência não é muito boa. Vamos pensar naquela idealizada, perfeita. A gente quer imitar Jesus. Se Deus não peca, o nosso objetivo qual é? Não pecar. A gente consegue? Agora complicou de vez, como é que fica? Se a gente quer imitar, mas a gente não consegue, uma vez que aquele que peca, então, é uma criatura pecando contra aquele que o amou, que o criou, é um filho pecando contra o pai. Ai, complicou demais, né? Os pecados do incrédulo, o texto fala que são contrários à lei. Os pecados do cristão, então, são contrários a quê? Ao amor. Ao amor que a gente recebeu. Isso traz à memória o significado de uma expressão repetida várias vezes na Escritura, que a gente já falou aqui, quando a gente falou sobre o livro de Provérbios, que é o temor do Senhor. Essa expressão não sugere, então, que os filhos devem viver num clima de terror. Lembra que a gente falou bastante sobre isso? Então, Deus não peca, eu peco, meu Deus, e agora? Jesus, né? A gente não precisa entrar nesse desespero, nessa pilha, né? O fato é que, como filhos de Deus, nós devemos reverenciar o nosso Pai, buscando não desobedecê-lo. No entanto, depois que nós nos tornamos filhos de Deus, nascidos de novo pela fé em Jesus, recebidos na comunidade pelo batismo, a gente tem
essa dificuldade. Por quê? Porque a gente não quer pecar, mas a gente peca. E a gente poderia dizer que esse pecado é um tipo de rebelião também. A gente vai falar mais sobre isso. Porque a gente quer ser como Cristo é, mas a gente não consegue. Mas a gente sabe que Cristo na cruz removeu os nossos pecados. E aí parece que essa conta está ficando mais difícil de fechar, né, Gisele? Que agora está complicando mais. Então quem conhece a pessoa de Cristo e compartilhar a bênção da sua morte e ressurreição não quer e não busca desobedecer a Deus de forma deliberada. Essa é a grande questão aqui do pecado. O pecado realizado de forma deliberada. Eu quero pecar. Eu recebi todo esse amor, mas eu quero. Então, alguma coisa aí que não fecha. O pecado pra gente deve ser algo que não pode ser mais natural. Ah, a gente peca mesmo, tá tudo certo. Não. Para aquele que é filho e filha de Deus, pecar é algo que vai incomodar, que vai assim deixar a gente constrangido, que vai deixar a gente triste, que vai fazer o quê? Com que alguma coisa não tá legal. E aí nesse ponto a gente reconhece quem é filho e quem não é filho. Por quê? Porque nós vivemos sim numa constante luta contra o pecado. Cristo veio para tirar os nossos pecados, é isso que o texto fala. A Bíblia apresenta várias definições de pecado, e aqui é importante a gente pensar. Tudo que não provém da fé é pecado, os desígnios do insensato são pecado, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz está pecando, toda injustiça é pecado. No entanto, João, ele vem definir o pecado aqui como transgressão da lei. Ele considera o pecado, então, uma contaminação e o define também como rebeldia. E aqui tem outra coisa interessante. João não fala de pecados, ele fala de pecado no singular. Ele não está falando no plural. Ele fala que todo aquele que pratica o pecado. Quando a gente pensa, então, nos pecados, no plural, eles são frutos de um que é maior, que é o pecado. Esse o pecado é a raiz de todos os outros. O fato de Deus ser amor não significa que ele também não tem regra, que não tem norma, que não tem lei. Então, não tem como não dá para fugir de um evangelho sem cruz, de um evangelho que é a boa notícia para todo aquele que crê, que perece, mas também que é uma má notícia para aquele que peca. Nesse sentido, a gente sabe o que é conhecido, que a gente precisa o quê? Guardar os mandamentos, guardar a lei. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se você olhar mais para frente no verso 22, João ainda diz no capítulo 5, verso 2, nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o Filho de Deus, nós, adotados por Deus, não estamos mais debaixo, quando eu falo lei, quando João fala lei, não é a lei do Antigo Testamento. Essa lei, Cristo redimiu e libertou na cruz. O que ele está dizendo é que os filhos da lei, de Deus, não vivem sem lei nenhuma. E como diria Paulo, 1 Coríntios 9, 21, os cristãos não estão sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Nós estamos debaixo da outra lei, que é a lei do amor em Cristo. E assim, nós podemos dizer então que o pecado no singular é fundamentalmente uma questão de volição, de vontade. Como assim, Gisele? Insistir em fazer a própria vontade, contrariar a vontade de Deus, é rebeldia. E é esse o pecado que João fala. De eu escolher de forma deliberada pecar contra Deus, me rebelar contra o meu pai que me adotou. Não se trata simplesmente de o pecado revelar-se num comportamento ilegal que vai constranger as pessoas. Na verdade, a própria essência do pecado é a transgressão da lei. É
né? Eles sempre, você pode perceber que a questão de rebeldia é sempre o quê? Se rebelar contra alguma coisa ou contra alguém. Mesmo que você saiba que aquilo é bom. Não quero, não vou fazer. Já viu criança birrenta? É essa a ideia aqui. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é bom, mas eu não quero. Isso é rebelião. É esse tipo de pecado que o João está fazendo a gente pensar. A atitude exterior pode ser contida. Você pode até não pecar exteriormente, mas o coração não engana. Dentro do coração você pode não estar fazendo, mas seu coração está sendo rebelde. Não quero, Deus. Você sabe que eu não quero. Eu não vou. Sabe aquela birra mesmo? Mas é essa a ideia. Por isso que ele fala que todo aquele que permanece nele não vive pecando. E aqui permanecer é uma das palavras favoritas de João. Não sei se você percebeu. Além do amor depois, né? Ele fala, né? O apóstolo do amor. Ele fala que permanecer em Cristo, se a gente for pensar tudo que João fala, significa ter comunhão com Ele. E não permitir que coisa alguma se coloque entre a pessoa e Cristo. Permanecer, então, é ter o coração fixado em Cristo. Por isso que nesse sentido, a filiação, ser nascido de Deus, realiza nossa união com Cristo e a comunhão com Ele, permite a gente permanecer nele, imitá-lo e saber quando a gente não está imitando. E é essa comunhão, esse permanecer com Cristo que nos guarda de desobedecer de forma deliberada a palavra de Deus. Porque não é que eu não quero. A nossa natureza pecaminosa tem prazer em pecar. E é isso a coisa que a gente não entende. Só que quando eu estou em Cristo e eu permaneço nele, eu sei que isso não vai agradar a Deus. E eu vou deixar de fazê-lo. Não porque eu não quero, mas porque eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o meu Pai. E aí a pessoa então que peca deliberadamente e habitualmente, ela prova com isso que ela não conhece a Cristo, porque ela sabe que Cristo não tem essa noção de fato, né, que Cristo gosta ou não gosta, não sabe o que Ele quer porque não conhece, não permanece nele, faz pouco caso da cruz. É como se essa pessoa, de forma deliberada, negasse a cruz todas as vezes que peca. Por quê? Porque por meio da sua morte, Cristo rompeu o poder do princípio do pecado sobre a nossa vida. Ele levou todo o pecado na cruz, para que nós pudéssemos ser livres do pecado e viver nele, estar nele, permanecer nele. Depois você pode olhar lá, Romanos de 6 a 8 vai tratar sobre a nossa identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Cristo não apenas morreu por nós, nós morremos com Cristo. Essa ideia da vontade, que pecar à vontade está tudo liberado, não funciona e não deve mais funcionar na nossa vida, no nosso coração. E isso não quer dizer que você não vai pecar, mas quer dizer que você não vai ter prazer de forma deliberada e intencional no pecado. Aquilo precisa e deve incomodar. Paulo chama pessoas que pecam dessa forma, de forma deliberada, de inimigos da cruz de Cristo, lá em Filipenses 3. Então, o que a gente precisa parar e pensar então? Então, se eu ainda peco, mas eu deveria não pecar, o fato é que a gente está sempre numa luta interna contra o pecado. O fato é esse. Vivemos nessa tensão. Nós estamos pecando de forma deliberada ou o pecado é um acidente? Depois que eu peco, eu fico ruminando aquilo com prazer na lembrança ou aquilo me causa constrangimento diante de Deus? Porque uma vez perdoados e sendo adotados por Deus em Cristo, nós ainda não somos glorificados. Por isso nós pecamos. Nós ainda não temos esse corpo de glória. Isso que é a expectativa daquilo que a gente vai ser, mas a gente não é. A gente vive esse grande dilema entre a realidade presente, que está cheia de corrupção e pecado, e a expectativa de uma vida futura sem pecado. Essa é a nossa realidade, ambígua.
Vamos continuar no texto e a gente vai juntar um pouquinho assim as questões aí para dificultar um pouco. Aí parece que do nada, né, ele está falando de pecado, aí ele traz para a conversa o inimigo, né? Hoje na escola dominical, hoje é dia, né, de falar do concorrente, mas é só falar porque é necessário a gente entender algumas coisas, né? Cristo manifestou-se para destruir as obras do diabo. Essa passagem, ela apresenta uma seguinte lógica: se uma pessoa conhece a Deus, obedece a Deus, se pertence ao diabo, obedece ao diabo. É simples desse jeito. João, ele aceita a realidade, então, de um diabo pessoal. Esse inimigo, ele recebe nomes diferentes ao longo das escrituras, né? Satanás, adversário, inimigo, diabo, acusador, príncipe desse mundo, dragão e por aí vai. Qualquer que seja o nome usado aqui, a gente não pode esquecer que a sua principal atividade é o quê? É opor-se a Cristo e ao seu povo. O que a gente aprendeu hoje na escola dominical? Que ele vai o quê? Qual que é a palavra? Vamos lá, gente. Ele vai o quê? Nos perturbar. Que ele vai se opor, mas que ele não tem poder. Não como alguns pensam que ele tem. O poder dele é limitado e deliberado. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus, só sobre os ímpios. Então, o fato é que aqui tem um contraste entre Cristo, no qual não existe pecado nenhum, e o diabo, o que ele fala? Que não faz outra coisa senão pecar. A origem é um mistério, né? Muitos estudiosos acreditam que um dia ele foi o mais exaltado dos anjos. A gente viu aquele texto de Isaías na escola bíblica, sobre a estrela da manhã caída na terra. Não é o nosso objetivo aqui nessa mensagem se aprofundar nessa parte, né, da origem, de onde veio, para onde vai. O que interessa para a gente nesse momento é saber que Satanás não é eterno como Deus, porque ele é um ser criado. Ele não foi criado como um ser pecaminoso. A sua natureza atual é resultante do quê? De uma rebelião no passado. Satanás não é semelhante a Deus. A gente falou isso na escola dominical. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele é um rebelde, enquanto Cristo é o quê? Filho de Deus, obediente. Então Cristo tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é Deus, mas ele se dispôs o quê? A tornar-se servo. Satanás era servo e quis ser o quê? Deus. Satanás pega desde o começo da sua carreira e Cristo veio para quê? Para destruir o quê? As obras do diabo. E quais são as obras do diabo? O pecado, a rebelião. São essas obras. Essa grande obra. E aqui, presta atenção, destruir não significa aniquilar. Satanás continua operando no mundo hoje em dia. E aqui destruir é então o quê? Tornar ineficaz, privar de poder. Satanás ainda não foi aniquilado, mas o seu poder foi reduzido. As suas armas foram debilitadas. Ele ainda é um inimigo considerável, mas ele não é páreo para o poder de Deus. Ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Ele tem poder contra os ímpios. Nesse mundo ele samba. Essa é a palavra. Ele faz o que ele quer por um tempo determinado. Vai chegar um tempo que ele vai deixar de fazê-lo. Mas ele não pode, não deve fazer isso com a igreja do Senhor, com aqueles que são o quê? Filhos e filhas de Deus. Jesus compara esse mundo a um palácio cheio de grandes bens, bens de valor. O palácio é guardado por um homem forte. Olha lá, Lucas 11, fala o quê? Que existe um valente. Esse homem é Satanás e os seus bens são o quê? Homens e mulheres perdidos. E a única maneira de libertar esses bens é o quê? Jesus fala, amarrando esse homem forte. E o que Jesus faz na cruz? Quando ele veio à terra, Jesus invadiu o palácio de Satanás. Quando ele morreu, ele rompeu o poder de Satanás, tomou os seus bens. Cada vez que um perdido é ganho para Cristo, tem um espólio retirado de Satanás, e ele não se agrada disso. E ele vai espernear.
O fato é que os cristãos podem descansar no fato, então, de que Satanás é o inimigo derrotado. Ele não tem poder. Ainda que ele vence algumas batalhas aqui, outras ali, ele já perdeu a guerra. É o que a gente está vendo em Apocalipse. A sua sentença já foi pronunciada, mas ainda vai levar um tempo para essa pena ser aplicada. E aqui estamos nós, no meio disso tudo. As pessoas que pertencem a Cristo, que foram libertas, do jugo do pecado por meio da morte de Cristo na cruz, e que não têm o desejo algum de obedecer a Satanás, nem de viver como rebelde. Porque a gente sabe que isso não agrada e não dá orgulho nenhum ao Senhor. E o que João fala? Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Os cristãos falsos tentavam convencer os cristãos verdadeiros lá no primeiro século já, que uma pessoa ela poderia ser salva e continuar pecando. Que pecado é esse? O da rebelião. Que ela podia, tá tudo bem, continua do jeito que tá. Sim, a gente canta, né? Eu venho como estou, mas diante da presença de Deus, a luz do Senhor ilumina as nossas trevas e faz mostrar onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa ser transformado, onde a gente não pode mais continuar por aqueles caminhos que desagradam ao Senhor, simplesmente porque Ele nos adotou, e como adotados e como os filhos do Senhor, agora devemos o quê? Caminhar por esses caminhos de luz. É isso. Então, por isso que a gente vai viver nessa constante dificuldade. João não nega que o cristão comete pecado, em nenhum momento, mas ele nega o quê? Que a gente deve viver pecando. A pessoa capaz de sentir prazer e pecar deliberadamente e que não é convencida da própria culpa, nem experimenta a disciplina de Deus, ela precisa se examinar e determinar se de fato ela é nascida de Deus mesmo. O pecado incomoda? O pecado te deixa feliz? Esses são os parâmetros para a gente avaliar. Mas para a gente não entrar em desespero, porque afinal, como eu falei, né, a gente vive nessa expectativa de não ter pecado, mas a nossa realidade é outra. Nós vivemos nessa constante guerra interna. Eu queria trazer para a conversa C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, onde um diabo mais experiente, chamado Fetafuso, ele instrui o seu sobrinho Vermebile, se é assim que fala, né? Vermebeli, cada um falando do jeito, em relação à vida do cristão. E de um cristão que não andava nos seus melhores dias, sabe? E ele fala assim, né? Não deixa ele suspeitar da lei da ondulação. Faça-o presumir que aquela euforia inicial da sua conversão era para ter durado, que ele deveria ter se perpetuado para sempre, e que a aridez que ele está sentindo agora não é uma condição permanente. No fundo, talvez realmente seja isso que o diabo faça, e ele queira fazer a gente acreditar que a gente deva ter uma vida espiritual cheia de entusiasmo, cheia de alegria, desde o dia que a gente se converteu, que esse sentimento deve ser contínuo, que deve durar para sempre. A tragédia é que ele anda usando muitos púlpitos para falar isso, de uma teologia coach, que você tem que viver de vitória em vitória, porque se não é assim, tem alguma coisa errada com a sua fé. Que você precisa ter uma vida espiritual assim. Lembra aquela ideia? E usa muito esse versículo do primeiro amor. Você tem que estar feliz da vida. Mas o fato é que, convenhamos eu e você, que não importa quanto tempo você tem de igreja, que seja 20 anos, 20 dias, eu acho que você já deve ter percebido que a nossa vida espiritual, ela é oscilante. Esse negócio da lei da ondulação, porque eu e você, nós não somos super-heróis da espiritualidade. Nenhum de nós é. Se você pegar lá os heróis da fé lá do livro de Hebreus, olhar para a história daqueles homens e mulheres, você vai ver que eles tiveram dias difíceis, dias bons, dias não tão bons. Ou seja, a conversão nunca foi um fato de fé isolado
e único, aquela alegria do início, ela não dura para sempre, não vai durar. E talvez a gente fica nessa vibe achando que como aquela alegria de acampamento, né? O pessoal que já vai para acampamento, sai do acampamento, oh, glória a Deus, aleluia, aquela semana é uma benção, até na quarta. Aí chegou na quarta, começa a acabar a pilha. Na hora que chega na sexta, então fala, meu Deus. Aí tem aquele, para quem é das antigas, tem o pós-camp, né? Aí no sábado junta toda a galera de novo, que ó, agora a gente tem que remexer, né? E aí depois disso, ninguém mais volta naquele pós-camp. Depois não tem daqui 15 dias de novo, né? O pós-camp para. Não, e aí parece que o negócio foi. Acabou. E a gente acha que a nossa vida é assim. A nossa vida espiritual, né? Que é um negócio contínuo, dinâmico, vivo. Não, tem dia que vai ser difícil. Tem dia que vai ser muito difícil. Tem épocas da nossa vida em que a gente vai atravessar aridez, deserto, que a gente não vai ver o fim daquela areia branca. E sabe o que ajuda a gente a passar por dias assim? A comunidade de fé. Porque a gente não está sozinho nessa caminhada. Viver em comunidade nos ajuda a lembrar que nós não caminhamos sozinhos. Por isso, se isolar vai fazer o quê? A gente fica mais suscetível ao que o inimigo vai vir falar através de outras pessoas. Você não dá conta mesmo. Você é pecador. Realmente. Eu sou pecador, eu não dou conta. Mas Cristo morreu na cruz por mim. E Ele disse que um dia eu vou ficar sem esse espinho na carne que me atazana todo dia. A comunidade nos lembra o quê? Que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós somos amados. Você é amado, você é amada. A gente peca assim, mas se você continuar, João, o que ele vai falar? Que nós temos diante de Deus advogado fiel, que luta por nós, que clama por nós. Sim, nós seremos semelhantes a Jesus um dia, mas enquanto esse dia não chegar, enquanto a gente viver nessa luta, não se esqueça que tem dias que vão ser difíceis. Não se esqueça dessa lei da ondulação, como diria C.S. Lewis. Para que a gente possa caminhar juntos, isso é necessário. C.S. Lewis ainda, num outro livro, que vale a pena ler, que ele escreve cartas para o seu amigo Malcolm, ele fala sobre esse fervor inicial. Ele fala dessa era dourada, que parece que foi projetada para durar para sempre, mas ele afirma que não foi. E não é. O ponto então não é que o fervor vai embora e que nunca mais retorna, mas que o fervor não deve ser visto como um padrão normativo para a nossa vida. Essa ideia de você estar sempre bem, sempre feliz, é o que as redes sociais querem te vender, que tudo vai ficar sempre muito bem. O fato é que às vezes a gente precisa parar, amargar um pouquinho do tédio, das coisas ruins, que a gente precisa deixar morrer a semente para quê? Para que ela nasça fruto. A luz, ela vence a escuridão. O amor vence o pecado, a morte e o mal. E ainda assim, Deus está conosco, para que a gente não caia em rebeldia. Achando que Deus se esqueceu, e aí, eu posso pecar à vontade, porque eu já era. Né? Ele não me ama, ele não me quer, começa aquele drama, né? Do crente que está sozinho, que está isolado. Então, nessa temporada de Páscoa, o meu desafio é para você, é fazer com que você não desista da caminhada comunitária. Você possa desconstruir essa expectativa de uma vida cristã linear, perfeita. Ela não existe. Perfeita é somente Cristo. E ele diz que como filhos e filhas seus, nós devemos o quê? Perseverar. A gente persevera, dia após dia, de fé em fé. Pecando, mas não sendo rebeldes. Que a gente possa realmente nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Cristo. E realmente deixar Cristo trabalhar e falar conosco através das pessoas.
E aqui eu queria terminar com uma frase de Francis Chan, que eu esqueci de pôr no slide. Mas ele diz o seguinte: Deus se deleita em aparecer quando seus filhos invocam seu nome e quando confiam nele, seja nos relacionamentos, na luta contra o pecado, na força para fazer sacrifícios ou na perseverança de ser fiéis na vida diária. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a sermos obedientes, a buscar em Cristo força para seguir em frente, a sermos aqueles e aquelas que vão fortalecer os outros nessa caminhada. Porque num dia a gente está mais forte, no outro dia o outro está mais fraco, e aí um vai ajudando o outro. Essa que é a vida de comunidade. Que Deus assim nos fortaleça, nos direcione. Amém?